As Aventuras de Sherlock Holmes, obra de Arthur Conan Doyle, parte 10. Bom, quem quiser entender melhor a obra aí, obviamente, é bom voltar nas partes anteriores aí e ouvir, porque senão vai ficar perdidinho. Holmes, mas como ele arranjou um companheiro tão singular? Watson, isso é querer saber muito. Mas como já sabemos que Ismael veio das Ilhas Andamã, não admira que esse nativo também de lá tenha vindo com ele. Quando chegar a ocasião, nós saberemos. Escute, Watson, você parece estar bem cansado. Deite-se ali no sofá, vou fazê-lo dormir com o meu violino. Holmes apanhou o violino num canto e eu estava me esticando numa posição cômoda quando ele começou uma área melodiosa, lenta, sonhadora. Provavelmente era de sua própria autoria, porque ele tinha um talento notável para improvisar. Lembro-me vagamente dos seus membros descarnados, da expressão séria e dos movimentos do arco. Depois, tive a impressão de estar flutuando tranquilamente num mar de sons suaves até que me encontrei na Terra dos Sonhos, com os olhos doces de Mary Morstan me fitando. Acordei no fim da tarde, revigorado e com novo ânimo. Sherlock Holmes ainda estava sentado como eu o deixara, com a diferença de que tinha deixado de lado seu violino e estava mergulhado num livro. Ele me olhou quando me mexi e notei que seu rosto estava sombrio e perturbado. Você dormiu como um anjo, Watson. Receei que a nossa conversa o acordasse. Conversa, Holmes? Não ouvi nada. Então teve notícias? Com quem andou conversando? Watson, infelizmente, não tive notícias. Confesso que estou surpreso e até desapontado. A esta altura, eu esperava ter algumas informações precisas. O garoto Higgs e seus companheiros veio aqui há pouco. Disse que não há o menor sinal da lancha. É um contratempo irritante, Watson, porque cada hora que passa é importante. Posso fazer alguma coisa, Holmes? Agora estou perfeitamente descansado e pronto para outra excursão noturna. Não, Watson, não podemos fazer nada por hora. Só esperar. Se formos nós mesmos, pode chegar algum aviso na nossa ausência e as coisas se atrasarem ainda mais. Você pode fazer o que quiser, mas eu preciso permanecer no meu posto, Watson. Holmes, então vou a Camberwell visitar a senhorita Cecil Forrester, pois ela me pediu ontem. Por causa da senhorita Forrester? Perguntou Holmes com um olhar irônico. Por causa da senhorita Morstan também, Holmes, é claro. Elas estavam ansiosas por saber o que está acontecendo, querem notícias. Eu não lhes contraria muita coisa, disse Holmes. Não se deve confiar totalmente nas mulheres, Watson, nem mesmo nas melhores. Não parei para discutir este sentimento cruel de Holmes. Estarei de volta daqui a umas 2 horas, mais ou menos, Holmes. Tudo bem, Watson. Vá encontrar suas mulheres, ou melhor, a sua mulher, disse Holmes com um sorriso nos lábios. Muito bem, boa sorte, mas já que você vai atravessar o rio, pode levar Toby de volta, porque acho que não vamos mais precisar dele por hora. Saí levando o cachorro e meia libra para o velho Sherman, o naturalista de Pinchelane. Em Camberwell, encontrei a senhorita Morstan num canto cansada depois das emoções da véspera, mas ansiosa para ouvir as novidades. A senhorita Forrester também estava curiosa. Contei-lhes o que tínhamos feito, mas suprimindo as partes mais tenebrosas da tragédia, obviamente. De modo que falei da morte de Sholto, mas sem dizer como tinha sido executada, da forma cruel que foi e estranha. Apesar de todas as minhas omissões, ainda tiveram muitos motivos de assombro e de susto. É um romance, exclamou a senhorita Foster. Um romance tenebroso. Uma mulher roubada, um tesouro de $500,000, um negro canibal e um rufião de perna de pau. Fazem o papel do dragão convencional ou do conde malvado. E 2 cavalheiros errantes para o salvamento, disse a senhorita Morstan, olhando para mim com brilho nos olhos.
A sua fortuna, Mary, depende do resultado dessa busca, mas acho que não está muito entusiasmada. Imagine só o que não valerá ser tão rica e ter o mundo aos seus pés, Morstan. Senti uma grande alegria ao constatar que Mary Morstan não mostrava um sinal grande de orgulho com a perspectiva de ficar milionária. Pelo contrário, ela até fez um movimento com a cabeça altiva, como se fosse um assunto que lhe despertasse pouco interesse e até irritação. O que mais me preocupa, Watson, é o pobre Tadeu, ela disse. O resto não é tão grave. Acho que ele procedeu com extrema bondade e honradez em tudo isso. É nosso dever livrá-lo dessa acusação terrível e infundada de ter matado o próprio irmão. Estava anoitecendo quando saí de Camberwell e já tinha escurecido quando cheguei à casa. O livro de Holmes, o livro que ele estava lendo, quando saí, estava ao lado, na cadeira, mas ele tinha desaparecido. Olhei em torno, esperando ver um bilhete, mas não havia nada. O Sr. Holmes saiu? Perguntei à senhorita Woodson, quando ela veio descer as persianas. Não, senhor, foi para o quarto. E depois, disse num sussurro, estou preocupada com a saúde dele. Por que, senhorita Hudson? Senhor Watson, veja se não é esquisito. Veja, depois que o senhor saiu, ele começou a andar de um lado para o outro, sem parar, dentro do quarto, a tal ponto que eu fiquei cansado de ouvir seus passos. Depois ele ficou falando sozinho, e toda vez que a campainha tocava, ele vinha perguntar: o que foi, senhorita Hudson? Agora fechou no quarto, mas posso ouvi-lo andando o tempo todo. Espero que não fique doente. Eu me arrisquei a falar-lhe de um calmante, mas ele se zangou comigo porque me olhou de tal maneira que ainda não sei como sair da sala. Não acho que tenha motivo para se preocupar, senhorita Hudson. Já o vi assim muitas vezes. Ele está preocupado com o assunto e isso o deixa inquieto. Tentei falar num tom despreocupado com a Nossa Senhoria, mas eu mesmo me assustei quando, durante a longa noite, ouvia de vez em quando seus passos pelo quarto, sabendo quanto o seu espírito aguçado ficava irritado com esta inércia involuntária. Na primeira refeição, ele estava abatido e macilento, com umas rosetas de febre nas faces. Você está se matando, meu velho. Ficou andando a noite inteira. Isso não faz bem para a sua saúde, eu disse a Holmes. É verdade, não consegui dormir, Watson. Este problema infernal está me consumindo. É demais ser frustrado por um obstáculo tão insignificante, depois de se vencer todo o restante. Sei quem são os homens, a lancha, tudo, e não consigo descobri-los. Que mistério maldito é esse? Usei todos os meios à minha disposição e outros agentes, e nada consegui. Nem a senhorita Smith teve notícias mais do marido. Daqui a pouco chegaria à conclusão de que afundaram a embarcação. Mas, quanto a isto, há sérias dúvidas. Mas nada soubemos, nem uma palavra de Wiggs ou dos outros agentes. Quase todos os jornais mencionavam a tragédia de Norwood. Todos eram hostis ao infeliz Tadeu Chouto. Não havia detalhes novos, a não ser a informação de que o inquérito começaria no dia seguinte. De tarde, fui a Camberwell levar notícias do nosso insucesso às duas mulheres, e quando voltei encontrei Holmes desalentado e triste. Mal respondia às minhas perguntas, e ficou a tarde inteira ocupado com uma análise química misteriosa que incluía o aquecimento de retortas e destilação de vapores que acabou com um cheiro tão horrível que me fez sair da sala. Nas primeiras horas da manhã, ouvi o tinido dos tubos de ensaio, o que me indicava que ele ainda estava às voltas com sua mal cheirosa experiência. Assim que amanheceu, acordei com um sobressalto e fiquei surpreso ao vê-lo ao lado da minha cama com uma roupa ordinária de marinheiro, uma jaqueta grossa e um lenço vermelho no pescoço. Vou descer o rio, Watson. Fiquei pensando no assunto a noite toda e acho que é o único meio. Vale a pena tentar de qualquer modo. Então posso ir com você, Holmes.
Não dessa vez, Watson. Você será muito mais útil aqui, com o meu substituto. Vou contrariado, pois tenho certeza de que durante o dia virá algum recado. Embora o Higgs ontem não tivesse mais qualquer esperança, quero que abra todos os bilhetes ou telegramas e que proceda como achar melhor. Posso confiar em você, Watson? Claro, Holmes, com certeza. Temo que não possa telegrafar para mim porque ainda nem sei onde vou estar. Se tiver sorte, não vou demorar, mas antes de voltar, vou saber alguma coisa, seja o que for e como for. Não tive notícias dele até a hora do almoço. Ao abrir o Standard, descobri que havia uma nova alusão ao caso. Li o seguinte no jornal. Com relação à tragédia de Norwood, dizia o jornal, temos motivos para acreditar que seja ainda mais complexa e misteriosa do que parecia a princípio. Novas evidências demonstraram que é impossível que o Sr. Tadeu Souto esteja envolvido no crime. Ele e a governanta, a senhorita Braston, foram postos em liberdade ontem à tarde. Parece, entretanto, que a polícia tem uma pista para descobrir os verdadeiros culpados e que o Sr. Anthony Jones, da Scotland Yard, a esta está seguindo com a sua conhecida energia e sagacidade. Esperam-se novas prisões a qualquer momento. É quase satisfatório, pelo menos, Tadeu está livre. Qual será a nova pista? Mas parece uma desculpa costumeira, usada sempre que a polícia se perde. Atirei o jornal na mesa, mas nesse instante meus olhos deram com este anúncio. Desaparecido. Gratifica-se com 5 libras. Quem der informações à senhorita Smith. No Smith Warehouse ou em Baker Street 221B. Sobre onde encontrar Mordecai Smith, barqueiro e seu filho Jim, que saíram de Smith Wharf às 3 horas da manhã de terça-feira última na lancha a vapor Aurora, preta com listras vermelhas, chaminé preta e branca. Evidentemente, o anúncio era coisa de Sherlock Holmes. O endereço de Baker Street era a prova disso. Fiquei impressionado com a engenhosidade da ideia, porque o anúncio podia ser lido pelos fugitivos, que não veriam nele nada além da ansiedade da esposa pelo desaparecimento do marido. Que dia longo! Toda vez que batiam na porta ou que eu ouvia um passo mais forte na calçada, imaginava que era Holmes voltando ou a resposta ao anúncio. Tentei ler, mas o meu pensamento se desviava a todo momento para a nossa estranha busca e para a dupla de vilões que perseguíamos. Eu me perguntava se haveria, por acaso, algum erro fundamental no raciocínio do meu amigo. Será que ele não estaria sofrendo uma enorme decepção? Não seria possível que o seu espírito vivo e imaginativo tivesse construído a teoria baseada em premissas falsas? Mas a questão é que eu nunca o tinha visto enganar-se antes. Mas mesmo a pessoa de raciocínio mais afiado pode se equivocar, claro. Ele podia ter se enganado por causa da sua lógica ultra refinada, por sua preferência pelas explicações sutis e bizarras, quando uma mais direta e comum lhe caía prontinha nas mãos. Por outro lado, eu mesmo tinha verificado a evidência e ouvido os motivos das suas deduções, quando recordei a longa cadeia de acontecimentos curiosos, alguns triviais, mas todos tendendo para a mesma direção. Não podia negar que, mesmo que a explicação de Holmes fosse incorreta, a teoria verdadeira devia ser igualmente outra assombrosa. Às 3 da tarde, ouvi um toque forte na campainha, uma voz autoritária no saguão e, para meu grande espanto, eu vi o Sr. Anthony Jones em pessoa. Mas ele estava muito diferente do profissional de bom senso, brusco e imperioso que assumira o caso em Norwood, com tanta confiança. Tinha uma expressão abatida e sua atitude era humilde, quase de quem se desculpa. Bom dia, bom dia. Pelo que ouvi, o Sr. Holmes não está. Não, senhor, não está, e não sei quando voltará. Talvez
queira esperá-lo, sente-se e prove um destes charutos. Obrigado, não quero. Detesto o fumo, disse, limpando o rosto com um lenço de seda vermelha. E um copo de água, aceita ao menos? Bem, aceito, um meio copo. Está muito quente para a estação e tenho tanta coisa para me aborrecer, para me tirar a paciência. Sabe qual é a minha teoria sobre esse caso de Norwood, Sr. Watson? Lembro-me de ter dito a mim a Holmes. Pois bem, fui obrigado a reconsiderar minha teoria. Tinha amarrado a minha rede firmemente em torno de Choto e ele escapou por um buraco no meio. Apresentou um álibi que não pôde ser posto em dúvida. Desde que saiu do quarto do irmão, esteve sempre com alguém perto. Portanto, não podia ser ele quem subiu pelos telhados e assalpões. É um caso obscuro e o meu crédito profissional está em jogo. Gostaria muito de ter um pequeno auxílio do Sr. Holmes. Todos precisamos de ajuda às vezes, disse eu ao policial. O seu amigo Holmes é um homem admirável, disse ele num tom velado de confidência. Não se deixa vencer. Tenho visto intervir em uma porção de casos e nunca houve nenhum que ele deixasse de esclarecer. Ele é irregular nos seus métodos e talvez apressado em formular teorias, mas, de modo geral, teria sido um agente magnífico, não receio dizê-lo. Recebi essa manhã um telegrama dele, pelo qual deduzo que consegui uma pista desse caso. Veja aí. O policial tirou o telegrama do bolso e mostrou-me. Vinha de Poplar, expedido ao meio-dia. Vá imediatamente para Baker Street. Se não tiver voltado, espere-me lá. Estou na pista do bando do caso Choto. Poderá vir conosco esta noite se quiser acompanhar o final. Altanei Jones. Escrito Sherlock Holmes. Parece uma boa notícia. É evidente que ele encontrou a pista outra vez, eu disse. Ah, então ele também tinha se enganado, exclamou Jones, com evidente satisfação. Até os melhores de nós podem ser enganados às vezes. Isso pode ser um rebate falso, mas, como representante da lei, é meu dever não deixar escapar nenhuma oportunidade. Estão batendo. Talvez seja ele, Sr. Watson. Ouvimos na escada o passo pesado de alguém que ofegava como se estivesse sem fôlego. Uma ou duas vezes parou, como se a subida lhe fosse muito penosa, mas finalmente chegou à porta e entrou. A aparência correspondia exatamente ao som que ouvimos. Era um homem idoso, vestindo roupa de marinheiro, a velha jaqueta abotoada até o pescoço. As costas eram arqueadas, os joelhos trêmulos e a respiração era penosa como a de um senhor asmático. Apoiado a um cajado grosso de carvalho, movia os olhos num esforço para respirar. Tinha um lenço colorido em volta do queixo e pouco se podia ver do seu rosto, além de um par de olhos vivíssimos, sob espessas sobrancelhas brancas e longas, suíças brancas também. Deu-me a impressão de um marinheiro de primeira classe que tivesse envelhecido e ficado na miséria. Que é que há, meu velho? Ele olhou em torno lentamente, do jeito próprio de um velho, e perguntou: O senhor Sherlock Holmes está? Não, mas estou no seu lugar. Pode dar-me qualquer recado que tiver para dar a Holmes. Sou seu amigo. Mas é só com ele que eu queria falar. Mas estou lhe dizendo que sou seu substituto. Será sobre a embarcação de Mordecai Smith? Sei muito bem onde ela está. Também sei onde estão os homens que ele procura. E também sei onde está o tesouro de Agra. Sei tudo, tudo. Pois diga o que sabe e eu transmitirei a Holmes quando ele chegar, meu senhor. Eu queria dizer para ele pessoalmente, repetiu o homem idoso com a obstinação impertinente de uma pessoa já idosa. Então espere por ele, meu senhor, eu lhe disse. Não posso perder um dia inteiro para ser agradável a ninguém. Se o senhor Holmes não está, ele que trate de descobrir a história sozinho.
eu não simpatizo com nenhum de vocês dois e por isso não direi coisa alguma. O senhor idoso se virou para a porta, mas Altanei Jones ficou na frente dele. Espere um pouco, meu amigo. Você tem uma informação importante. Não pode ir embora assim. Você ficará aqui. Eu sou um policial. Quer queira, quer não, ficará aqui até o nosso amigo Holmes voltar. O velho fez um movimento na direção da porta, mas Altanei Jones encostou-se nela e o velho reconheceu a inutilidade da resistência. Bonito, tratamento este, disse furioso, batendo com o cajado no chão. Venho para tratar com um cavalheiro e encontro dois sujeitos mal encarados que nunca vi na minha vida e que me agarram e me tratam desse jeito. Mas não perderá nada, disse-lhe. Será indenizado pelo dia todo perdido. Sente-se aqui, meu senhor, no sofá e não esperará muito tempo, lhe garanto. Holmes já deve estar para chegar. Ele foi andando com a cara fechada e sentou-se com o rosto apoiado nas mãos. Altanei Jones e eu recomeçamos a conversar e a olhar o senhor que estava à nossa frente. Vocês estão conversando me deixando de lado. Quero participar da conversa também. Nós dois estremecemos nas nossas cadeiras. Era Holmes. Holmes estava sentado perto de nós com uma expressão extremamente divertida. Holmes, exclamei atônito, você aqui? Onde está o velho? Aqui está o velho, respondeu ele, puxando uma cabeleira branca. Aqui está ele. Cabeleiras, suíças, sobrancelhas, tudo. Eu achei que meu disfarce estava bom, mas nunca pensei que passaria neste teste. Ah, seu malandro, gritou Altanei Jones, encantado com o disfarce de Holmes. Você daria um belíssimo ator, um ator de mão cheia. A tosse era perfeita e os seus joelhos estavam trêmulos. Valiam 10 libras por semana. Só o brilho dos olhos lembrou-me você, mas não escapou de nós com facilidade. Trabalhei o dia inteiro, meus amigos, naquela caçada, disse Holmes, sentando-se mais acomodado na cadeira. Sabe que uma boa parte da classe dos criminosos já me conhece, sobretudo depois que o nosso amigo aqui deu para publicar alguns dos meus casos. Por isso, só posso continuar nessa guerra disfarçado. Recebeu o meu telegrama, Jones? Sim, Holmes, e é por isso que estou aqui. Como vai indo o caso? Não deu em nada, Holmes. Tive de soltar 2 dos prisioneiros e não há provas contra os outros 2. Não há de ser nada. Vamos dar-lhe outros 2 para o lugar desses, Jones. Mas tem que ficar sob as minhas ordens. Você vai receber todo o crédito desse trabalho. Todo o crédito oficial, mas tem que seguir as minhas instruções. Está combinado, Sr. Altanei Jones? Perfeitamente, Holmes. Se me ajudar a pôr a mão nos homens, tudo bem. Seguirei conforme você recomendar. Bom, em primeiro lugar, quero uma embarcação da polícia, uma bem rápida. Uma lancha a vapor que deve estar nas escadas de Westminster às 19 horas. Isto é fácil, Holmes, porque há sempre uma por lá. Mas posso telefonar para me certificar? Quero sim, pode sim, Johnny. Quero também 2 homens valentes para o caso de resistência dos nossos fugitivos. Levaremos 2 ou 3 na embarcação, Holmes. Fique tranquilo, o que mais? Quando prendermos os homens, pegaremos o tesouro de Agra. Garanto que será um grande prazer para o meu amigo aqui levar a caixa diretamente para a moça, a senhorita Murston, a quem metade dele pertence por direito. Deixe que ela seja a primeira a abri-lo. Hein, Watson, o que acha? Seria um grande prazer para mim, Holmes. Mas assim não seria a maneira correta de proceder, disse o policial Altanei Jones, meneando a cabeça. Mas como esse caso está muito confuso e difícil de ser solucionado, a coisa está toda irregular e parece-me que o melhor é fechar os olhos. Depois, o tesouro terá de ser entregue às autoridades até a conclusão do inquérito oficial. Naturalmente, não custa nada. Há outro ponto. Eu queria muito saber de alguns detalhes sobre este caso do próprio Jonathan Smile.
Sabe que eu gosto de estudar os detalhes dos casos que investigo. Não fará objeção a uma entrevista particular com ele, aqui na minha casa ou em qualquer outro lugar, desde que ele seja vigiado. Bem, você tem o domínio da situação, Holmes. Eu ainda não tive nenhuma prova da existência desse tal de Jonathan Ismail, mas se você o apanhar, não vejo como poderei recusar-lhe a entrevista com ele. Então está tudo entendido, disse Holmes. Perfeitamente. Há mais alguma coisa, Holmes? Apenas insisto que jante conosco. O que faremos daqui a meia hora? Tenho ostras e um casal de patos selvagens com alguns vinhos brancos escolhidos. Watson, você ainda não conheceu os meus méritos como dono de casa. Nossa refeição foi alegre. Quando estava disposto, Holmes conversava maravilhosamente e naquela noite estava muito disposto. Parecia estar numa grande excitação nervosa. Nunca o vira tão brilhante. Falou sobre vários assuntos, em rápida sucessão. Autos sacramentais, cerâmica medieval, violinos, Stradivarius, o budismo do Ceilão e sobre os navios de guerra do futuro, tratando de cada um como se tivesse feito um estudo especial. Seu humor brilhante indicava a reação à depressão dos dias anteriores. Jones mostrou um temperamento sociável nas suas horas de lazer e tratou de jantar como um bom vivant. Eu me sentia feliz com a ideia de que estávamos perto do fim da nossa tarefa e apropriei-me um pouco da alegria de Holmes. Durante o jantar, nenhum de nós mencionou o caso que nos reunira ali. Depois da refeição, Holmes olhou para o relógio e encheu 3 cálices de vinho do porto, dizendo: um brinde ao sucesso da nossa expedição de hoje. E há muito que já devíamos ter saído. Tem uma pistola, Watson? Tenho, Holmes. O meu velho revólver de serviço está na minha escrivaninha. É melhor levá-lo, meu amigo. Sempre é bom estar preparado. O cabriolé já está esperando. Pedi que viesse às 18h30. Quando chegamos ao cais de Westminster, um pouco depois das 7 da noite, a lancha já nos esperava. Holmes examinou-a. Há alguma coisa que revele que é da polícia, Jones? A lanterna verde do lado, disse o policial. Então mande tirá-la, Jones. Feita a mudança, entramos e partimos. Sentamos-nos à popa. Havia um homem ao leme, um maquinista e 2 corpulentos agentes da polícia à frente. Para onde vamos? Perguntou Altanei Jones. Para a torre. Diga-lhes que parem em frente a Jacobson Yard. A embarcação era realmente muito rápida. Passamos pelas filas de barcaças carregadas como se elas estivessem paradas. Holmes sorriu com satisfação quando alcançamos um barco a vapor e o ultrapassamos. Acho que somos capazes de pegar qualquer coisa no rio, disse ele. Não digo tanto, mas poucas lanchas podem competir com esta, disse Jones. Temos que pegar a Aurora e ela tem fama de ser muito rápida. Vou contar-lhe o que aconteceu, Watson. Lembra-se de que eu estava aborrecido por me sentir tolhido por um obstáculo tão insignificante? Claro, Holmes. Pois bem, dei um descanso à minha mente, mergulhando num trabalho de experiências químicas. Um dos nossos maiores estadistas disse que a melhor maneira de descansar a mente era mudar de trabalho. E fiz uma experiência com alguns agentes químicos. E isso é uma verdade, é mesmo. Quando consegui dissolver o hidrocarbono em que trabalhava, voltei ao problema de Sholto e pensei de novo sobre o caso. Os meus rapazes tinham subido e descido o rio sem resultado. A lancha não estava em nenhum desembarcadouro ou cais, nem tinha voltado, mas dificilmente iriam afundá-la para apagar seus vestígios. Mas ficava de pé a hipótese de todo o resto, se todo o resto falhasse. Eu sabia que Jonathan Ismail era astuto, mas não o julgava capaz de uma ideia tão sutil. Essas ideias costumam resultar de uma educação apurada. Refleti
que, como ele estava em Londres há algum tempo, já que temos prova de que mantinha vigilância constante sobre Pondicherry Lodge, dificilmente poderia sair do país de repente, mas precisaria de algum tempo, mesmo que fosse apenas um dia, para organizar suas coisas. Era esta a probabilidade de qualquer modo. Bom, o argumento me parece franco, Holmes. Eu disse, certamente ele preparou tudo antes de pôr mãos à obra. Não creio, o seu covil deve ser seguro demais para que se desfizesse dele antes de ter concluído o negócio. Mas há outra coisa. Jonathan Smile deve ter compreendido que o aspecto peculiar do companheiro, por mais que eu tenha vestido e disfarçado, iria levantar suspeitas e possivelmente seria associado à tragédia de Norwood. Ele é bastante esperto para perceber isso. Saíram do esconderijo de noite, protegidos pela escuridão, e ele devia querer estar de volta antes de o dia clarear. Ora, eles foram buscar a lancha depois das 3 horas, conforme disse a senhorita Smith. Eles tinham pouco tempo e o movimento ia começar dali a 1 hora, mais ou menos. Portanto, achei que não deviam ter ido para muito longe. Pagaram bem o silêncio de Smith, reservaram a lancha para o momento de fugir e correram para casa com o cofre. Em 2 noites tinham tempo de ver pelos jornais a direção que a polícia tomava, e se houvesse alguma suspeita, aproveitariam a noite para fugir e pegar algum navio em Greifswald ou em Down, onde, sem dúvida, já tinham comprado passagens para a América ou para as colônias. Mas e a lancha, Holmes? Não podia tê-la levado para casa. Exatamente, Watson. Compreendi que, apesar da sua invisibilidade, a lancha não podia estar longe. Imaginei-me no lugar de Smile e pensei no que faria nesse caso. Ele provavelmente achou que mandar a lancha de volta ou guardá-la num cais seriam maneiras de facilitar a perseguição se a polícia estivesse na pista dele. Como poderia escondê-la então e tê-la à mão quando precisasse? Bom, então pensei no que eu faria se me visse numa situação dessas. Só havia um meio: levar a lancha a um estaleiro para mudar suas características. Poderia então voltar para o ancoradouro, onde ficaria realmente escondido e, ao mesmo tempo, à minha disposição em poucas horas. Parece simples, Watson. E são exatamente essas coisas simples que costumam passar despercebidas. Decidi trabalhar nesse sentido. Parti naquele inofensível traje de marinheiro e perguntei em todos os estaleiros rio abaixo e nada consegui saber em 15. Mas no 16º, no Jacobson, eu soube que a Aurora lhes fora entregue 2 dias antes por um homem de perna de pau com umas instruções sobre o leme. Não há nada de errado com o leme, disse o mestre. Lá está ela, com as suas listas vermelhas. Naquele instante, quem iria aparecer? Mordecai Smith, o dono. Estava meio bêbado. Eu não o conhecia, mas ele berrou seu nome e o da lancha e disse que precisava dela às 20 horas em ponto. Não se esqueça, disse ele, porque tenho 2 cavalheiros que não podem ficar esperando. Ele tinha sido bem pago, porque nadava em dinheiro, distribuindo chelins aos homens. Eu o seguia por algum tempo, mas ele entrou num botequim. Então voltei ao estaleiro e, pegando no caminho um dos meus rapazes, deixei-o de sentinela vigiando a lancha. Ele está na beira do rio. E acenará com o lenço quando eles saírem. Nós vamos ficar por aí no rio para agarrar os homens, tesouro e tudo. Você planejou tudo muito bem, sejam ou não os nossos homens, disse Altonei Jones. Mas, se o caso estivesse nas minhas mãos, eu deixaria um grupo de policiais no estaleiro Jacobson e prenderia todos eles quando chegassem. Isso não ocorreria nunca. Este Smile é muito vivo. Mandará alguém na frente. Se houver alguma coisa suspeita, ele adiará a viagem para outra semana. Mas podia ter seguido Mordecai Smith e assim descobriria o esconderijo, Holmes. E teria perdido o meu dia. Aposto, 100 contra 1, como Smith não sabe onde eles estão.
Enquanto ele tiver bebido e bom pagamento, por que faria perguntas? Eles mandam recados, já pensei em todas as possibilidades, e esta é a melhor. Quando passamos diante do Centro Financeiro e Comercial de Londres, os últimos raios de sol douravam o alto da Catedral de St. Paul. Quando chegamos à torre, o crepúsculo deixava a cidade na penumbra. Quando passamos diante do Centro Financeiro e Comercial de Londres, os últimos raios de sol douravam o alto da Catedral de St. Paul. Quando chegamos à torre, o crepúsculo deixava a cidade na penumbra. Lá está Jacobson Yard, disse Holmes, apontando para um local cheio de mastros e apetrechos de navio para os lados de Surrey. Vamos cruzar devagarinho por aqui, encobertos por estas filas de barcaças. Tirou do bolso um binóculo e ficou observando a margem por algum tempo. Estou vendo a minha sentinela no seu posto, mas não há sinal do lenço, observou Holmes. Se descêssemos um pouco o rio e esperássemos por ele, sugeriu Jones, ansioso. Nesse momento estávamos todos ansiosos, até os policiais e os tripulantes, que tinham uma ideia muito vaga do que estava para acontecer. Não temos o direito de achar que a vitória está garantida, respondeu Holmes. É quase certo, 10 contra 1, que eles descerão o rio, mas quem poderá garantir? Daqui nós vemos a estrada do estaleiro e eles não poderão nos ver. A noite será clara e cheia de luz, devemos ficar onde estamos. Veja como as pessoas se amontoam em torno do cercado. Estão saindo do trabalho no estaleiro. Gentinha suja, mas todos eles têm em si uma centelha imortal. Ao olhar para eles, ninguém diria isso. Estranho enigma é o homem. Há quem diga que é uma alma escondida num animal. Há quem diga que os animais também têm alma, comentei. E o Wood Reed trata bem do assunto, disse Holmes. Ele nota que, embora o homem seja individualidade, um enigma insolúvel, quando está em grupo, torna-se uma certeza matemática. Por exemplo, você não pode nunca prever com exatidão o que um homem vai fazer, mas pode prever o que um grupo fará. Os indivíduos variam, mas as coletividades são constantes. É o que dizem os estatísticos. Não é um lenço? Com toda certeza vejo uma coisa branca flutuar. É o nosso rapaz, gritei. Posso vê-lo muito bem. E ali vai a Aurora, exclamou Holmes. E corre como um demônio. Maquinista, para frente, a todo vapor. Siga aquela lancha de luz amarela. Por Deus, nunca me perdoarei se não a alcançarmos. Ela tinha deslizado sem ser vista pela estrada do estaleiro e passado entre algumas pequenas embarcações de modo que pôde tomar uma grande dianteira antes que a víssemos. Agora ela descia o rio, rente à margem, numa corrida vertiginosa. Anthony Jones olhava com expressão séria e disse, sacudindo tristemente a cabeça. Ela é muito rápida, Holmes. Duvido que a alcançaremos. Temos de alcançá-la, rosnou Holmes entre dentes. Maquinista, força, força máxima. Nem que tente estourar a embarcação, precisamos pegá-los. Corríamos, que era uma beleza. As fornalhas rugiam e as poderosas máquinas uniam como um grande coração de metal. A proa pontuda cortava a água mansa do rio e formava duas ondas encrespadas à direita e à esquerda. A cada trepidação das máquinas, nós saltávamos e estremecíamos como uma coisa viva. Um grande holofote amarelo na nossa proa iluminava a água à nossa frente. Logo adiante havia uma sombra escura que indicava onde estava a aurora, e a espuma branca agitada atrás dela mostrava a velocidade com que corria. Passamos como um raio por entre barcaças, vapores, navios mercantes de um lado e outro. Vozes gritavam a nossa passagem, mas a aurora avançava e nós a seguimos de perto. Alimentem essa máquina, homens. Não poupem carvão. Força, homens, gritava Holmes, olhando para a casa das máquinas e recebendo em cheio no seu rosto aquilino e ansioso o clarão das fornalhas. Acho que nos aproximamos um pouco deles, Holmes,
disse Johnny sem tirar os olhos da aurora. Tenho certeza, eu disse, em poucos minutos a alcançaremos, mas nesse momento a nossa má estrela quis que um vaporzinho que rebocava 3 barcaças se atravessasse na nossa frente. Foi com dificuldade que evitamos a colisão e até que as contornássemos e voltássemos a correr, a aurora já avançara uns bons 200 metros. Mas ainda estava bem à vista e o crepúsculo hesitante se transformava numa noite clara, estrelada. As caldeiras estavam no máximo e a nossa frágil embarcação vibrava e rangia com a energia feroz com que estava sendo impelida. Já tínhamos passado as docas de West Índia e chegado a Deptford Heath e subimos de novo depois de contornar a Isle of Dogs. Desaparecer a sombra escura que vimos diante de nós e a aurora aparecia já nitidamente. Jones dirigiu o foco do holofote para ela, a fim de ver bem quem estava lá dentro. Havia um homem sentado à popa com um volume preto entre os joelhos sobre o qual se inclinava. Ao lado estava uma massa negra que parecia um cão da Terra Nova. Um rapazinho segurava o leme e ao clarão da fornalha pude ver o velho Smith, nu até a cintura, ativando o vapor na luta pela vida. No início, eles talvez não soubessem com certeza se nós os estávamos perseguindo ou não, mas agora, vendo que acompanhávamos todos os seus movimentos, não podiam mais duvidar disso. Em Greenwich, estávamos já uns 200 metros atrás deles. Em Blackwell, já uns 150 metros. Eu tinha perseguido muita gente em muitos países durante a minha carreira movimentada, mas nunca tive sensação igual a que me deu essa doida caçada humana pelo Tâmisa. Com firmeza fomos chegando perto, metro a metro. No silêncio da noite podíamos ouvir o resfolegar da máquina deles. O homem que estava sentado na polpa continuava inclinado, movendo os braços como se estivesse fazendo alguma coisa, e de vez em quando levantava-se como para medir a distância que nos separava deles, e que era cada vez menor. Jones deu-lhes ordem de parar. Estávamos a uma distância de 4 botes deles apenas. As 2 embarcações continuavam numa corrida vertiginosa. Era um trecho desimpedido no rio que tinha Barkingville de um lado e a melancólica Plumstead Marshes na outra margem. Quando ouviu nosso grito, o homem que estava na polpa levantou-se ameaçador e sacudiu os punhos cerrados para nós, praguejando em voz alta. Era um homem alto e forte, e na posição ereta em que estava, pude ver que a perna de pau começava na coxa direita. Ao som de seus gritos estridentes e furiosos, houve um movimento na massa preta que estava na coberta. Era um homenzinho preto levantou-se, o menor homem que eu já vira na vida, com uma cabeça grande e disforme e um tufo de cabelos desgrenhados. Holmes já tinha puxado seu revólver e eu peguei o meu ao ver aquela criatura estranha, deformada e selvagem. Ele estava embrulhado num manto escuro, uma espécie de cobertor que o envolvia e só deixava o rosto de fora. Mas aquele rosto era suficiente para que um homem passasse várias noites em claro sem dormir. Nunca tinha visto uma fisionomia tão profundamente marcada pela bestialidade e por traços de tanta crueldade. Os olhos pequenos brilhavam, ardendo numa luz sombria, e os lábios grossos e revirados mostravam os dentes arreganhados, ameaçando-nos com uma fúria meio animal. Se ele fizer um movimento, atirem, disse Holmes. Para chegarmos até eles, faltava apenas a distância de um bote. Parece que os estou vendo, o homem branco com as pernas abertas, praguejando, e o maldito anão com a sua cara horrenda e rangendo os dentes enormes e amarelos, iluminados pela luz
do nosso holofote. O anão, como Holmes dissera antes, era uma espécie de canibal das ilhas Andamã que se tornara uma espécie de amigo do homem da perna de pau, um escudeiro fiel. Foi bom que pudéssemos vê-los tão nitidamente. Nesse instante, o anão tirava de sobre o manto que o cobria uma peça redonda de madeira e a colocava na boca. As nossas pistolas ressoaram juntas. Ele rodopiou, estirou os braços e caiu na água com um soluço. Ainda vi seu olhar venenoso, ameaçador, entre as ondulações das águas. Na mesma hora, o homem da perna de pau atirou-se ao leme e moveu com força, dirigindo a embarcação para a margem sul, enquanto nós passávamos a poucos metros de sua polpa. Nos salvamos por pouco. O anão já estava preparando os seus espinhos venenosos para atirar em nós. Por sorte, pudemos ver. Demos a volta rapidamente e ficamos atrás da embarcação deles, mas a aurora já estava perto da margem. Era um lugar deserto, onde a lua iluminava um extenso trecho pantanoso com grandes poços de água estagnada e camadas de vegetação apodrecida. A lancha, com um ruído surdo, foi de encontro ao banco de lama, com a proa levantada e a polpa dentro da água. O fugitivo saltou, mas a perna de pau afundou no solo movediço. Ele lutava e se debatia em vão. Não conseguia dar um passo, nem para trás, nem para frente. Ele apenas gritava numa raiva impotente e batia freneticamente com o outro pé na lama, mas todos os seus esforços e movimentos só faziam enterrar-se cada vez mais na areia viscosa. Quando a nossa lancha encostou, ele já estava enterrado tão fundo que foi preciso puxá-lo com uma corda amarrada nos seus ombros, como se fosse um tubarão. Os dois, Smith, pai e filho, estavam sentados com uma expressão taciturna na sua lancha, mas vieram para o nosso barco obedientemente quando os chamamos. Tiramos a aurora da areia e a rebocamos. Um sólido cofre de ferro de artesanato indiano estava na coberta. Era, sem dúvida, o mesmo que continha o tesouro final de Choto, o tesouro de Agra. Estava sem chave e era pesadíssimo. Nós o levamos com cuidado para nossa cabine. Quando subimos lentamente o rio, vasculhamos a água com o holofote em todas as direções, mas não descobrimos sinal do anão assassino. Olhem aqui, disse Holmes, mostrando a escotilha. Se não tivéssemos atirado depressa com os revólveres, olhe, ali, exatamente atrás do lugar onde ficávamos, estava cravado um daqueles dardos assassinos que nós conhecíamos bem. Ele deve ter passado entre nós dois, Watson. Veja. Holmes sorriu e sacudiu os ombros com a habitual indiferença, mas eu confesso que fiquei arrepiado e aterrado só de pensar na morte horrível que passara tão perto de nós naquela noite. O anão atirara em nós um de seus espinhos envenenados que passou raspando em mim e em Holmes. Estava ainda na nossa embarcação, cravado num canto. O nosso prisioneiro estava sentado na cabine diante da caixa de ferro que lhe dera tanto trabalho e que ele esperara tanto para conseguir. Era um sujeito muito queimado de sol, de olhos atrevidos, com o rosto cor de mogno, marcado por uma rede de linhas e rugas que indicavam uma vida dura ao ar livre. Havia uma singular proeminência do seu queixo barbudo, indicando um homem que não desiste facilmente dos seus objetivos. Devia ter mais ou menos uns 50 anos, porque o cabelo preto, encaracolado, já estava entremeado de fios brancos. A sua fisionomia, quando estava relaxada, não era repulsiva, embora as sobrancelhas grossas e o queixo agressivo lhe dessem, no momento da raiva, uma expressão terrível. Estava sentado, agora com as mãos algemadas no colo, a cabeça inclinada sobre o peito, olhando
com para a caixa que fora a causa de todos os seus crimes. Pareceu-me que, na sua atitude contida, havia mais tristeza do que raiva. No momento em que olhou para mim, vi nos seus olhos um brilho que parecia de troça. Então, Jonathan Smile, lamento que tenhamos chegado a este ponto, disse Holmes, acendendo seu cachimbo. Eu também, respondeu com franqueza o homem. Não creio que possa me livrar desta embrulhada. Juro-lhe pela Bíblia que nunca levantei a mão contra Choto. Foi aquele cão do inferno, o Tonga, que lhe atirou um dardo venenoso. Eu não tive nada com isso. Senti tanto como se fosse um parente meu. Eu não queria a morte de Choto. Eu ainda procurei deter o demônio puxando a corda, mas não dava para desfazer o que já estava feito. Ele matara Choto. Pegue essa coberta, disse Holmes. Você está todo molhado. Mas como você podia esperar que um homem tão pequeno e fraco pudesse dominar o Sr. Choto enquanto você subia pela corda? Parece que o senhor viu tudo, Sr. Holmes. A verdade é que eu esperava encontrar o quarto vazio. Conhecia bem os hábitos da casa e era a hora do Sr. Choto descer para cear. Não tenho necessidade de guardar segredos, só posso defender-me dizendo a verdade. Se fosse o velho major, eu o teria matado sem piedade. Eu o mataria com a mesma despreocupação com que estou aqui sentado. Mas estava escrito que eu tinha de esbarrar nesse Choto, filho, com quem nunca tive nenhuma desavença. Você está sobre as ordens de Sr. Anthony Jones, da Scotland Yard. Ele vai levá-lo até a minha casa, onde me contará tudo, exatamente como aconteceu. Smile. Deve fazer com toda a clareza, porque se o fizer, talvez eu possa ser útil a você. Acho que posso provar que o veneno agiu com tamanha rapidez que quando você entrou no quarto, o homem já estava morto. E foi isso mesmo, Sr. Holmes. Nunca tive nada na minha vida um choque igual, no momento em que eu vi com os dentes arreganhados e a cabeça caída sobre o ombro, quando entrei pela janela. Aquilo me abalou muito. Acho que eu teria matado Tonga, o anão, se ele não tivesse fugido. Foi por isso que ele deixou lá o bastão e os dardos, os espinhos envenenados, que ajudou a pôr vocês na nossa pista. O que não sei é como conseguiram nos descobrir. Não sinto animosidade em relação aos senhores por causa disso, mas é bem curioso que eu, que podia reivindicar $500,000, tenha gastado metade da minha vida construindo um quebra-mar nas Andamãs e provavelmente passe a outra metade cavando esgotos em Dartmoor, disse ele com um sorriso amargo. Maldito o dia em que encontrei o negociante Ashmet e fiquei sabendo da existência do tesouro de Agra, que só tem trazido maldições aos que o possuem. Trouxe a morte para ele, medo e culpa para o Major Choto e para mim escravidão pela vida inteira de hoje em diante. Jones enfiou a cabeça e os ombros na cabine e observou. Uma festa em família, Holmes. Vou tomar um gole do seu frasco. Bem, acho que devemos nos felicitar uns aos outros. É uma pena não termos apanhado o outro vivo, mas não tivemos escolha. Confesse, Holmes, que foi duro, mas não podia fazer mais. Tudo está bem, Anthony Jones. Tudo está bem quando acaba bem, disse Holmes. Mas eu não sabia que a Aurora corria tanto, hein? Smith diz que é uma das lanchas mais rápidas do rio e que se ele tivesse outro homem para ajudá-lo, jamais o pegaríamos. Ele jura que não sabia nada do negócio de Norwood. E não sabia mesmo, nenhuma palavra, exclamou nosso prisioneiro. Escolhi a lancha dele porque soube que era rápida, apenas por isso. Não lhe dissemos nada. Ele é inocente. Pagamos bem e ele ia receber uma bela quantia se tivéssemos chegado ao Esmeralda em Gravesend, que vai para o Brasil. Se ele não procedeu mal,
Nada de mal acontecerá a ele. Embora sejamos rápidos na captura de quem procuramos, não temos a mesma rapidez em condená-los, disse o policial Altonei Jones. Era divertido notar como o vaidoso Altonei Jones já começava a assumir áreas de importância na captura. Pelo ligeiro sorriso que brincava nos lábios de Sherlock Holmes, eu percebia que o discurso de Jones não passara despercebido por ele. Vamos primeiro a Vauxhall Bridge, onde o Dr. Watson desembarcará com o cofre, disse Altonei Jones. Não preciso dizer-lhe que assumo uma grande responsabilidade consentindo isto. É extremamente irregular, mas trato é trato, Sr. Holmes. Mas sou obrigado, por força do dever, a mandar um inspetor para acompanhá-lo, já que está com uma carga tão valiosa. É uma pena que não tenhamos a chave para fazermos primeiro o inventário. Teremos de arrombá-lo. Onde está a chave, homem? Disse para o nosso prisioneiro. Onde está? No fundo do rio, disse Smile